Seedcorp HO investe $1,5 milhão por ano em pesquisas, voltadas ao seu programa de melhoramento genético, que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente Seedcorp HO, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. Seedcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, meu nome é Guilherme Braz, sou professor da Faculdade de Agronomia da Universidade de Rio Verde e é um prazer imenso estar aqui contribuindo um pouco com o programa Crônicas do Agro, vinculado à plataforma de podcasts Academia do Agro. Hoje, especificamente, vou estar abordando um pouco aqui com vocês sobre os desafios do manejo de plantas daninhas na cultura do sorgo. O sorgo, o qual é uma cultura de extrema importância aqui na região central do Brasil, que historicamente sempre vem sendo cultivado em condições de segunda safra ou safrinha, seguido do cultivo após a cultura da soja. E por que a gente tem que pensar e entender os motivos que tem feito aí anualmente o crescimento da área de plantio de sorgo em determinadas regiões? Então, o primeiro ponto que é importante a gente estar destacando é que o sorgo é uma cultura que naturalmente apresenta uma maior tolerância a alguns estresses abióticos, principalmente relacionados à falta de água, quando comparado com outras culturas exploradas nesse ambiente, como principalmente a cultura do milho. Além disso, um outro benefício adicional de se inserir o sorgo nos sistemas de produção agrícola aqui no Cerrado refere-se à possibilidade dessa cultura, por meio do fenômeno de alelopatia, de estar auxiliando no manejo de plantas daninhas após a sua colheita e com a adição dos seus resíduos culturais dentro da área. Um outro ponto importante é que, comparativamente com outras culturas de segunda safra, a cultura do sorgo ela apresenta um custo de produção um pouco mais acessível, pensando em aquisição de sementes e outros pontos adicionais. E tudo isso faz com que eu consiga ter uma boa rentabilidade face aos preços aí que estão chegando no mercado na hora de se comercializar os grãos de sorgo colhidos. Entretanto, um dos maiores desafios quando a gente pensa na cultura do sorgo se destaca a questão das plantas daninhas, uma vez que essas, quando não adotada nenhuma medida de controle, têm um potencial de reduzir até 80% da produtividade da cultura do sorgo. E aí, nesse sentido, um dos maiores desafios, além de manejar a planta daninha, é controlar especificamente as espécies que nós chamamos de folhas estreitas ou as gramíneas, uma vez que, pela similaridade morfológica das plantas daninhas com a cultura, torna-se difícil encontrar opções pensando no controle químico que consiga manejar bem essas plantas daninhas sem com que comprometa o desenvolvimento da cultura do sorgo. Pois bem, eu vou tentar abordar aqui de uma forma sucinta, mas bem informativa, o que se dá para fazer em termos de manejo de planta daninha. Então, quando a gente pensa no sorgo, o primeiro passo importantíssimo é acertar no manejo de plantas daninhas na soja, uma vez que na maioria das áreas é a cultura que se precede ao cultivo do sorgo em safria. Então, se eu faço um bom manejo de planta daninha na soja, consigo fazer a colheita dessa oleaginosa no limpo, eu vou garantir que o sorgo consiga se estabelecer numa condição muito melhor do que numa área mal manejada, com a presença de capim amargoso, capim custódio e outras plantas daninhas que incidem aqui na região. O outro ponto importante é não ficar refém apenas do controle químico. O controle químico é a nossa principal alternativa e ela é imprescindível pensando em produção em larga escala, só que ela por si só não vai resolver o meu problema. Então eu tenho que trabalhar com uma forma de manejo integrado, que aí eu consigo ser assertivo no manejo de plantas daninhas e consigo garantir a sustentabilidade dessas alternativas herbicidas, para que eu possa então
ter aí uma longevidade dessas moléculas sem ter problemas de resistência ou também de ineficácia no controle pelo posicionamento inadequado. Nesse sentido, o que dá para fazer? São práticas culturais importantes que nós podemos adotar na cultura do sorgo, tais como trabalhar com a densidade de semeadura recomendada pelo híbrido, por meio da fabricante, da detentora daquele material. Então, se a indicação é trabalhar com 180 mil plantas, 190 mil plantas, realmente garantir que eu consiga ter esse stand final. Que uma cultura com a sua população adequada, ela vai conseguir fechar as entrelinhas de forma mais precoce e aí, consequentemente, eu consigo diminuir ou atenuar o problema relacionado aí à emergência de plantas daninhas. O outro ponto, buscar híbridos que sejam aclimatados na região de cultivo e que tenham um estabelecimento ou arranque inicial mais veloz em comparação com outros materiais, que isso me permite que a cultura se sobressaia em relação à planta daninha. Sorgo, muitas vezes, pelo custo de aquisição de adubo, o pessoal tende a diminuir doses de adubação ou às vezes nem fazer adubação, trabalhar com adubação de sistema residual. Tem que se atentar bem a essa questão dessa prática. O ideal é que faça a adubação conforme recomendação da cultura, porque a cultura bem nutrida e tendo disponibilidade desse nutriente, você consegue atenuar o processo de competição por esse recurso vital. E uma outra possibilidade, essa ainda talvez em fase mais experimental, mas que já algumas propriedades adotam, é a consorciação do sorgo com outras culturas, como algumas gramíneas forrageiras. Bom, no âmbito do controle químico, o que a gente pode tentar estar fazendo? Então, se eu ainda não implementei a minha cultura, uma possibilidade interessante é trabalhar com os herbicidas aplicados em pré-emergência. Hoje no mercado a gente tem a possibilidade de trabalhar com o S-metalaclor, que é um princípio ativo com várias marcas aí comerciais chegando agora no Brasil, mas para que eu possa usar o S-metalaclor na cultura do sorgo, é necessário então que eu faça o tratamento das suas sementes com um safener específico. Na realidade, o modelo de negócio hoje, as próprias empresas já vendem, já comercializam essa semente tratada, então cabe ao produtor, caso ele opte por usar esse S-metalaclor, solicitar da detentora desses híbridos já as sementes tratadas. Isso vai permitir com que eu tenha um bom controle residual em pré-emergência de gramíneas e também de algumas espécies folhas largas de sementes pequenas. E uma outra possibilidade é o uso da atrazina. O ponto de usar a atrazina em pré-emergência é só se atentar para a questão da textura no solo. Solos muito arenosos, essa prática não é recomendada, porque pode dar problema de fitointoxicação na cultura. Pensando no manejo em pós-emergência da cultura, o herbicida carro-chefe, talvez a única alternativa com grande seletividade que a gente pode estar citando, é a atrazina. Para melhorar esse efeito da aplicação em pós-emergência do sorgo da atrazina, eu tenho que me atentar à dose. Se eu tenho espécies que são um pouco mais restritivas, trabalhar com doses mais elevadas de bula. Trabalhar sempre com plantas daninhas no estágio inicial, porque isso vai melhorar a eficácia de controle e não se esquecer de colocar o adjuvante conforme recomendação comercial da fabricante dos produtos à base de atrazina, uma vez que esses adjuvantes vão permitir uma melhora na eficácia. O resumo disso tudo é que se eu realmente quero ter um bom manejo de plantas daninhas no sorgo, eu preciso entender e conhecer melhor a minha cultura e também os meus inimigos, que neste caso são as plantas daninhas. Porque nessa situação eu consigo ser mais assertivo no manejo de planta daninha e aí eu consigo fazer com que eu colha essa cultura no limpo. Essa é a minha fala relacionada ao manejo de plantas daninhas no sorgo. Foi um prazer contribuir novamente. Estou à disposição. Um grande abraço, Guilherme Brás. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!